Espírito de Deus vem falar aos nossos corações. Eu já disse pela manhã, pastor, que aquilo que tenho e faço é porque Deus permite. O dia que eu pisar na bola, Ele arranca tudo de mim e vai embora. E ainda citei a palavra dos talentos, onde um ganhou 5, outro tinha 2, outro tinha 1. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, o que tinha 1 escondeu. Não sei se por vaidade ou por medo, não sei, pode enumerar uma série de coisas que fizeram com que ele escondesse o dom dele, o talento, para que evoluísse. E quando veio o Senhor, tomou dele e disse: eu dou a quem quero, e tiro de quem quero. É dele, né? Então a autoridade não é minha, a autoridade é dele. E a gente só é servo do Senhor. E isso é um privilégio muito grande, muito grande. Eu fico feliz de poder servir a denominação. E fico mais feliz ainda porque essas férias que eu estou lidando com eles estão me ensinando muita coisa. Então eu estou aprendendo. Mal sabem eles que eu estou aprendendo muita coisa, né? Privilegiado, na semana passada, sábado passado, nós completamos 6 anos de ministério. Um pouco melhor do que quando eu fiz 4, pastor. Porque o dia que eu fiz 4, eu estava no meio de um tiroteio lá no Candosa. Eu pregando, eu tiro comendo. E foi difícil sair da igreja, mas eu consegui. Sair da igreja, eu digo assim, saí do pátio para ir para casa. Dia 14 de novembro eu estava no meio do tiroteio. Semana passada eu nem lembro o que eu estava fazendo. Acho que eu estava por aqui, né? Eu nem lembro mais, eu até esqueci o que eu estava fazendo. Sinal que estava tranquilo, não estava complicado. Não é? Mas a gente tem sido grato ao Senhor por esse tempo, por essas oportunidades que Ele tem nos dado. Disse para os irmãos aqui durante a mensagem na parte da manhã que Deus tem me dado muitos privilégios desde que eu me converti. Tenho tido a oportunidade de trabalhar e de atuar muito na igreja. Hoje eu estou num período sabático, estou aproveitando a pandemia para fazer um período sabático. Eu imaginei que iria ficar mais tranquilo. Se é que o senhor me entende, pastor? Mas Deus não quis assim. A gente tenta descansar um pouco, cuidar um pouco, mas Deus ele fala: não, senhor, você falou que ia me servir, então toma mais uma aqui. E aí a gente tem sido abençoado pelo Senhor e estamos gratos por estar aqui, e de forma que a honra é tremenda de poder usar do púlpito em qualquer lugar que eu estiver, seja num ponto de ônibus conversando com uma pessoa sobre o Evangelho, seja num ar livre, dirigindo um culto e pregando no ar livre, ou entregando folheto falando de Jesus de casa em casa num mutirão missionário. Eu tenho sido muito feliz porque Deus tem me dado essas oportunidades. A gente tem vivido tempos muito, muito bons. O período de pandemia atrapalhou um pouco o mutirão missionário da União Masculina Gonçalense, na qual eu participava muito daqueles mutirões missionários. E ali com 30, 40 homens, a gente, como diz o irmão Yun, invadia o bairro, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, convidando as pessoas para estarem no culto. Depois, à tarde, nós fazíamos uma grande concentração evangelística, onde o coral masculino cantava, e quando Deus permitia, nós encerrávamos o culto na igreja com uma grande celebração à noite. Culto também evangelístico, e é muito bom, aprendi muito, e agora com a ordem dos pastores, tenho aprendido muito, todos os meus professores. Costumo dizer que sou aluno tanto dos mais antigos que eu, quanto dos mais novos. Os mais antigos vão me passando a bagagem daquilo que eles já viveram, e eu vou sugando deles o que posso, porque eu vou passar por lá. E os mais novos estão me lembrando de como é começar. Então a gente tem aí sido abençoado por essas duas classes de pastores, os mais antigos que eu e os mais novos que eu. Tem sido muito abençoado. Deixa eu tirar esse negócio um pouquinho, já está me incomodando. Esse negócio aqui negócio de mordaça, de focinheiro, né? Comigo, não sou pitbull, é complicado. Mas, irmãos, nessa noite nós vamos continuar caminhando dentro do tema. Pela manhã, nós trabalhamos dentro do tema, numa abordagem mais dentro daqui do tema, pensando um pouco a respeito do apóstolo Paulo, que talvez ele pudesse estar pensando quando ele faz aquela afirmativa ali, quando ele fala daqueles 2 textos. E aí nós fizemos um link com a lição, né, com as experiências que Neemias viveu na reconstrução do muro. Falamos de Jeremias, quando Jeremias escreve uma carta ao povo de Israel no cativeiro e fala para o povo construir casas, casar,
construir famílias, fazer plantação, para que o povo evoluísse no cativeiro e orasse pela paz da cidade, porque na paz da cidade eles teriam paz. Eu disse que provavelmente Neemias seria conhecedor dessa carta. Por isso Neemias teve toda aquela tranquilidade de, mesmo cativo, estar servindo o rei que fazia ele ser cativo. Então ele era obediente ao rei, não por medo, não por uma submissão de quem tivesse com medo de não ter ou de perder, ou por um interesse, mas provavelmente por uma obediência à palavra de Deus, que mandava com que ele evoluísse na cidade, orasse, cuidasse, ajudasse a cidade a ter paz. Porque na paz daquela cidade ele teria paz. E aí a gente faz um link um pouco com um tema, porque Neemias tinha um alvo, o povo tinha um alvo, o povo sabia que era a promessa de Deus de voltar para a terra prometida. Então, naquele alvo de voltar para a terra prometida, eles estavam aguardando, orando e obedecendo a Deus, até que chegasse o dia de eles voltarem para a terra prometida. E aí nós falamos um pouco a respeito da nossa expectativa hoje, de como o povo de Israel teve expectativa. Abraão recebeu a promessa de Deus e teve a expectativa de chegar na terra, de ser uma grande nação. Ele não viu o povo dele ser uma grande nação, mas o povo dele foi para o Egito com 70 pessoas, saiu com mais de 1 milhão, com muitas propriedades, saindo para ele na expectativa de chegar na terra prometida. E quando ali chegaram, quando ali estavam na terra, e Deus chega a dizer para eles, num certo momento, que vocês têm campos que vocês não plantaram, mas eu te dei, casas que vocês não construíram, mas eu vos dei, terras que vocês não cuidaram, mas eu vos dei. E eles chegaram naquela terra, então eles relaxaram, eles descansaram, eles desleixaram, esqueceram um pouco de Deus. E aí então eles precisaram ir para o cativeiro para que eles pudessem ter uma experiência com Deus. E aí Deus falou no coração deles para que eles chegassem ao que era hoje. E aí eles tinham que ter, o povo de Israel sempre tinha um alvo, sempre tinha um objetivo. Eu costumo dizer, irmãos, que igreja que não trabalha, dá trabalho. Eu sou do tipo de que tem que dar trabalho para a turma não dá trabalho. Não é assim, pastor? Bota a turma para trabalhar. Se eles não trabalhar, eles vão dar trabalho. Porque nós temos que sempre ter um alvo, sempre temos que ter um objetivo, para que nós não possamos perder o foco, que nós não possamos perder a direção. E o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses justamente nessa ideia, de que eles não perdessem o foco, de que eles não perdessem o alvo, de que eles não perdessem a direção. E o apóstolo Paulo fala um pouco das suas experiências pessoais. E aí quando ele fala, antes dele falar aquilo, ele vem falando um pouco da sua experiência, um pouco de quem ele era, um pouco daquilo que ele tinha, que ele conhecia, e ele chega a dizer que aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem, ele considera como esterco, para que de alguma maneira ele consiga chegar ao conhecimento de Cristo. Não que não tenha valor o conhecimento, não que ele não valorizasse o conhecimento que ele tinha, não que ele não valorizasse talvez alguma propriedade ou um patrimônio que ele tivesse, mas aquilo não era maior do que o desejo dele de chegar ao conhecimento daquilo que Jesus é, e daquilo que Jesus faz, daquilo que produz na vida dele. E aí ele fala do texto, e aí nós pensamos em duas coisas pela manhã, só para fazer um resumo aqui rapidinho. Primeiro ponto é que nós não podemos deixar com que as coisas negativas nos atrapalhem a progredir, a avançar, a caminhar. Não foram os erros de Paulo que impediram que ele esquecesse das coisas que para trás ficam e prosseguisse para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Também não eram as coisas que Paulo tinha, o conhecimento que Paulo tinha, o respeito que ele tinha, que impedia com que ele descesse um pouco mais no seu conhecimento para poder conhecer mais de Jesus. Numa circunstância, e tanto numa circunstância quanto em outra, o apóstolo Paulo buscava ter experiência com Cristo para ver se de alguma maneira, palavras dele, ele conseguiria encontrar. E aí ele fala, portanto, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que está escrito, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus. E lemos o texto que falava que ele falava que o alvo dele é o céu, é a mansão celestial, é estar com Deus. E aí nós até falamos, né, da foto do Facebook, onde tem uma criança e um idoso, né? E a criança andando com dificuldades e o idoso no andador. Aí alguém disse, nós terminamos da mesma maneira que nós começamos. Aproveite o intervalo entre uma coisa e outra. Faça valer a pena. Seja produtivo.
Esqueça as coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo, siga em frente, siga em direção. E nós, agora de noite, estaremos fazendo nossa meditação, pensando ainda no tema, prossigo para o alvo, mas quero pensar com os irmãos, prossigo para o alvo, continuando a minha missão. Continuando a minha missão. Atos capítulo 4, versículo 5. Vocês conhecem muito bem esse texto. Texto já falado várias vezes, eu vou ler. Atos capítulo 4, perdão, irmãos, versículo 20. Atos capítulo 4, versículo 20, que diz: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Podemos falar isso em uma só voz, todos juntos? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, esse texto aqui, esse pequeno fragmento de texto, ele faz parte de uma história que nós conhecemos muito bem. Pedro e João estavam indo para o templo, para a igreja, para adorar, para louvar, para cultuar ao Senhor pela hora não. Chegando na porta do templo, ele encontra ali uma pessoa que estava enferma, que estava ali aleijada, um coxo, e de nascença. O camarada que nasceu naquela situação. E há muitos anos ele estava ali a pedir dinheiro, a pedir esmola, a pedir alguma ajuda, alguma contribuição. Eles olhando para ele disseram: não temos prata e nem ouro, mas o que temos isso te dou. E aquele homem foi curado, se levantou, andou e chegou a notícia até as autoridades. As autoridades incomodadas com o trabalho dos crentes. Veja, irmãos, os crentes incomodam. Mas não incomodam porque protestam. Não incomodam porque são chatos. Não incomodam porque acusam as pessoas de irem para o inferno. Não. Era porque eles apontavam o céu. Eles apontavam para o céu. E isso incomodava aqueles que não sabiam para onde iam, não tinham certeza de para onde iam. Que certeza é essa de ir para o céu? Que certeza é essa de pecados perdoados? Que quem deu a eles essa autoridade? E é assim que o mundo olha para nós. Quem dá aos crentes essa autoridade de dizer quem é salvo ou quem não é? Quem vai para o céu ou quem não vai? Quem é melhor ou quem é pior? Não somos nós que fazemos isso. A nossa função não é julgar, não é apontar o erro, mas é apontar a solução. E eles não apontaram o erro do sacerdote que estava lá. Eles não apontaram o erro dos líderes religiosos daquele momento. Simplesmente eles viram o problema e resolveram o problema através da pessoa de Jesus. Mas isso incomodou as autoridades. Isso incomodou a liderança que estava ali. Então eles foram chamados para conversar. O negócio é esse de ficar pregando e de falando de Jesus. E aí eles iam ali interpelando, e pregando, e falando, dialogando com as autoridades, e chega um momento que alguém disse: olha, o negócio é o seguinte, nós vamos deixar vocês irem embora, mas não fala mais desse negócio de Jesus, para com isso, não fala mais de Jesus, senão a gente vai prender vocês de novo. E aí Pedro diz assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu quero pensar em alguns pontos com meus irmãos, dentro do texto, a respeito daquilo que eles estavam vivendo, em que eles estavam, o primeiro é que eles estavam cumprindo a sua rotina. Cada um de nós, irmãos, temos uma rotina. Nós iremos agora para casa, iremos dormir, alguns irão ver os gols do futebol, alguns irão ver Silvio Santos, alguns irão ver alguns outros programas, outros irão dormir para acordar cedo amanhã e ir trabalhar. Mas é a rotina de final de dia no domingo. Amanhã de manhã acordaremos, pegaremos uma condução, ou iremos no nosso ônibus para o trabalho, chegaremos no trabalho, vamos trabalhar e essa rotina vai se repetindo. E muitas vezes nós não percebemos nos detalhes dessa rotina. Pedro e João estavam indo ao templo cumprindo uma rotina do povo naquela época. Eles estavam indo para lá como tantas vezes eles já foram, como tantas outras pessoas já tinham ido.
E nesse momento aqui, tem um detalhe que mudou toda a história, que mereceu um relato na Bíblia, que foi o fato deles observarem para aquele homem que precisava de ajuda e estender as mãos para ele. Ah, irmãos, quantas vezes nós estamos caminhando em algum lugar, passando perto de alguém, quantas vezes nós estamos perto de uma pessoa e aquela pessoa às vezes quer que a gente estenda a mão e muitas vezes a gente até estende, mas não dava devido valor para aquela coisa. Talvez Pedro e João entrassem ali simples para eles. Irmãos, o negócio era simples. Eles estavam tão habituados a ver o poder de Deus agindo, atuando diante dos olhos deles, que para eles era fácil. O camarada estava lá de cabeça baixa, com vergonha, com as mãos estendidas, e ele fala: olha para nós. E aquele coxo levanta os seus olhos, olha para eles e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro passava em alguns lugares, alguns ficavam à beira do caminho, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse tocar neles e eles fossem curados, pela fé que eles tinham em Jesus e na pregação dos apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos. Era a rotina de Pedro passar pelas ruas, pelos lugares, falando de Jesus, e os detalhes iam acontecendo. Irmãos, que coisa maravilhosa são os detalhes na vida de um crente. Os detalhes nos ajudam a cumprir a nossa missão. E nós cumprimos a nossa missão no dia a dia. Paulo fala em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o momento em que eu estou vivendo a racionalidade do meu dia a dia, é o momento em que eu estou cumprindo a minha agenda de mente pensada, no entendimento, mas sabendo que ali existe a possibilidade de que eu seja usado por Deus em algum momento. Meus amados, nós somos usados por Deus o tempo inteiro, ou não. Depende muito do nosso posicionamento diante daquilo que nós estamos fazendo ou que nós estamos vivendo. Precisamos entender que a nossa rotina não é somente uma rotina. Talvez um jogo de futebol no sábado de um grupo de embaixadores do rei, no pátio da igreja, onde muitos idosos reclamam do barulho, reclamam da sujeira, não é apenas um jogo de futebol de garotos de 8 anos para cima, mas é um trabalho de evangelização, um trabalho de comunhão, um trabalho de mostrar para aqueles garotos a possibilidade deles vislumbrarem um futuro diferente daqueles que nós estamos vendo tantos outros garotos caminhando. Talvez um trabalho de mensageiro do rei, onde você se reúne com as meninas aqui, talvez um sábado ou domingo à tarde, e de repente a irmã pode achar que é um simples trabalho, é somente uma liderança para dizer eu sou líder, mas não é somente uma liderança, é um trabalho que tem dimensões celestiais. Aquelas moças serão mulheres de sucesso, aquelas moças serão esposas exemplo para a sociedade. Aquelas esposas serão filhas que vão levar o Evangelho para a sua casa e falar de Jesus e mostrar Jesus para os seus pais. Imagine a serva de Naamã, uma menina escrava, uma menina pobre, uma menina que não tinha vontade, servindo a um grande homem de um exército, e aquele homem é leproso, e ela fala para a senhora dela: se ele conhecesse o meu Deus, tudo seria diferente. E ele, pela palavra da menina, que foi transmitida pela esposa, vai falar com o profeta, e ele é curado pelo simples testemunho de uma menina, que poderia muito bem estar revoltada, aborrecida, amargurada por ser escrava e tão jovem, mas foi serva de Deus, dentro da sua rotina, dentro dos seus afazeres, no seu dia a dia, mas ela vislumbrou a oportunidade em que Deus poderia ser exaltado através da vida dela, e Deus foi exaltado através da vida dela. E no Novo Testamento, esse texto é citado, que na época do Antigo Testamento, somente um leproso foi curado, e com Jesus, só de uma vez foram 10, mas naquele período foi nada, porque uma menina, na sua rotina,
se propôs ser uma pontinha da glória de Deus para quem estivesse precisando ouvir uma mensagem de paz, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Dentro da rotina, eles viviam o Evangelho. Meus irmãos, eu ouvi uma frase essa semana e é interessante isso. E eu quero aqui falar que quero até em relação às eleições. Alguns que dizem que crente não pode se meter nesse negócio. E o pastor falou uma coisa interessante. Nós somos questionados porque alguém diz que nós queremos impor a nossa religião para a sociedade, porque os crentes querem que nós sejamos como eles, então eles não podem se meter. E aí ele falou assim, como é que o crente vai para a política e não consegue ali demonstrar os seus tratos de crente? Ele tem que ir demonstrar, porque ser crente não é uma religião, é um estilo de vida. Eu sou crente aonde eu estou, eu manifesto o meu pensamento, eu manifesto a defesa da família, a defesa do cristianismo aonde eu estiver. Quer seja no campo de futebol, quer seja no posto de saúde, quer seja indo para a urna votar, eu sou crente e eu defendo aquilo que a Bíblia diz como certo, aquilo que ela me orienta. Não posso jamais fugir. Não posso jamais ter comunhão com as trevas. A Bíblia chega a perguntar, que comunhão tem entre a luz e as trevas? E quantas vezes nós fazemos as nossas coisas sem ter esse pensamento? Eu posso fazer, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me convêm, mas eu só vou fazer aquelas que me edificam. Todas as coisas eu posso fazer. Eles viviam a vida, a rotina deles, eles viviam como crentes em Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, no partir do pão e na comunhão. Irmãos, como eu tenho um sonho que a igreja brasileira aprenda a valorizar de novo os cultos dos lares. Como eu vibro quando eu ouço relatórios através de pastores que falam através da Convenção Batista Brasileira sobre o projeto de igreja multiplicadora, dos trabalhos nos lares, de cultos nos lares, que tem crescido avassaladoramente em alguns lugares. E nós não temos tempo, ou não queremos tirar um tempo para no lar, de casa em casa, no partir do pão e na comunhão, nos reunirmos, tentar chegar àquele vizinho que muitas vezes não quer chegar à igreja porque tem vergonha, porque às vezes nos vê passando de carro, às vezes nos vê passando um pouco mais arrumados, e ele acha que não é digno de entrar na igreja porque ele não tem uma boa roupa, porque ele não tem carro, e ele acha que para ser crente tem que se vestir bem, tem que ter carro, e não é nada disso. Mas quando nós conseguimos, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa e no lar, nós começamos a mostrar para eles que aquilo tudo que nós temos, a maneira que nós vivemos, é consequência das coisas que Deus faz em nossas vidas, porque em outro tempo nós não pensávamos assim. Costumo dizer, irmãos, quando eu era jovem é um problema sério, né? Eu, quando era mais novo, era da igreja católica, criado da igreja católica, e por algum motivo, Deus não permitiu mais que eu continuasse. Eu fui coroinha durante 4 anos, né? E eu pensava até em ser padre. Mas eu costumo dizer que depois que eu dei o primeiro beijo na boca, eu vi que esse negócio não servia para mim, né? O padre não pode namorar, não pode casar, então eu vou pular fora desse negócio. Sorte da minha esposa, que eu fiquei livre para ela, e ela hoje está casada, muito feliz. Se eu fosse padre, ela, coitada, estava encalhada, né? Ou então já tinha divorciado um monte de vezes aí, para não encontrar o cara certo era eu, não era outro, ela não ia ser feliz, né? Então, jogando bola, passavam os crentes, os irmãos da Assembleia de Deus, todo mundo de terno, irmãos, um calor tremendo. Eu de bermuda, de tactel, jogando bola na rua, sem blusa, sem sandália, com o pé todo sujo de água de esgoto, porque não tinha saneamento básico lá, era valeta de um lado, valeta do outro, e jogando bola ali. Aí quando falam de pegar bactéria, pegar vírus, eu já digo que eu peguei todos eles, porque eu jogava bola, né, do lado de 2 vasos. Então, eu vendo aqueles senhores passando
num sol de 40 e tantos graus de rachar, e eu dizia, se for para ser crente usar terno, duvido, vou não, é ruim. E hoje eu paro pela língua, porque eu gosto de um terno, você nem imagina. Quando o sol está escaldando, ventando, está perturbando demais, eu resisto até os 47 segundos tempo. Se eu conseguir botar o terno, pelo menos a mensagem eu coloco, eu gosto. Eu gosto desse negócio. E aí, quer dizer, mas antigamente não era assim. Era bermuda de tactel, que ainda é durante o dia, durante a semana, sandália havaiana. Mas no culto, eu gosto. Mas lá antes eu não fazia isso. E quando é que você percebe isso? Quando você faz parte. Quando você está inserido. Quando você está vivendo junto com aquele povo, você entende os motivos pela qual a pessoa faz determinadas coisas. E a gente, às vezes, tem gente que não entende por que a gente deixa a nossa casa, o nosso lar. E eu hoje falava para minha esposa, ele estava gostoso, pastor, do tempo ali, vizinho, batendo aquele pinguinho na telha assim. A gente vai vendo televisão, o olho vai fechando com o pinguinho d'água na telha, eu gosto desse negócio. E eu falei para minha esposa, rapaz, que coisa, né? Depois de tomar um cafezinho quentinho desse, eu vou ter que sair cafeado. Então, por isso que o evangelho é renúncia. Mas por que a gente abre mão? Por que a gente renuncia? Porque a gente sabe que tem coisa que vale a pena. Porque a gente sabe que a gente é feliz, que a gente é alegre. A nossa alegria, ela é eterna, ela é para sempre, ela não tem fim. Ela é a alegria da salvação. Então é por isso que nós temos que vibrar com o Evangelho na nossa vida, fazendo diferença. É por isso que nós temos que vibrar por ser crentes. É por isso que quando a gente vai cantar uma música, cantar um cântico, ainda que esteja frio, levanta, irmão, solta o diafragma, como disse o pastor El, que canta bonito, porque é para o Senhor, é a alegria dos salvos, é o cântico dos salvos, é o cântico dos adoradores, é o cântico daqueles que têm certeza que vão para os céus, e está declarando isso para aqueles que não têm certeza, para que eles possam ter certeza. A igreja deixou de vibrar. Irmão, nós precisamos vibrar. Eu fui resgatado do lamaçal do pecado. Se Jesus não tivesse chegado na minha vida, eu estaria indo para o inferno. Se Jesus não tivesse chegado na minha vida, eu não teria a mulher que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, as coisas que eu tenho. Os bens não é lá grande coisa não, mas eu estou feliz, irmãos, porque eu acho que nem vivo eu estaria. Se eu tivesse caminhado pelo mesmo caminho que os meus amigos de infância caminharam. Então eu tenho que celebrar, eu tenho que me alegrar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que vibrar com esse evangelho. Eu tenho que chegar diante de um camarada que me chama, que fica me ofendendo e falando determinadas coisas, eu tenho que dizer, meu amigo, eu não vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, porque Deus é Deus na minha vida, Deus me transformou, Deus mudou a minha vida. O Evangelho, irmãos, precisamos colocar na nossa cabeça, não é somente uma religiosidade, não é somente uma religião, é um estilo de vida, é uma informação que chega na sua vida e que te muda, que te molda, que te faz caminhar diferente, que te faz viver diferente. Amém. Precisamos ver assim, precisamos entender assim. Eu não sou do tipo de crente ou de pastor que chega num lugar e se apresenta, eu sou Leonardo, eu sou crente, eu não faço isso, mas constantemente tem alguém perguntando para mim, você é crente, né? Sou. Porque dá para perceber no seu olhar, nas coisas que você fala, no jeito que você lida. E olha que a minha esposa diz que eu sou estressado. Sou meio estressado. Mas até para se estressar, quando o crente se estressa, ele mostra que é crente. Porque o não crente tem um jeito diferente de se estressar do crente. E se o crente se estressa como não crente, ele precisa tomar jeito. E aprender a se estressar como crente, porque estresse é coisa da vida, mas nós precisamos dar testemunho até quando nós estressamos, até quando nós estamos nervosos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos controla, ele nos dá domínio próprio, ele nos dá autocontrole, está dentro dos frutos do Espírito. E quando nós vivemos a Bíblia, vivemos o Evangelho como estilo de vida, nós somos diferentes até quando estamos nervosos. O Espírito Santo de Deus tem controle, põe freio na nossa língua, põe freio na nossa boca, para que a gente possa falar as palavras certas, da maneira certa, sem ofender ninguém e sem magoar ninguém. E as pessoas observam isso, eles veem isso em nossas vidas. Nosso estilo de vida pode incomodar, como eu falei, eles incomodaram ali. Irmãos, esses camaradas não fizeram mal não, irmãos. O camarada estava ali desde quando era criança, desde que nasceu, pedindo esmola, pedindo dinheiro para sobreviver. E eles chegaram ali e resolveram o problema do camarada.
Ele não precisava mais pedir dinheiro, agora ele ia pedir trabalho. A não ser se ele não gostasse de trabalhar. Aí é outro problema, que já não era o problema dos camaradas e nem do Evangelho. Mas não ia mais pedir esmola. Ele tinha agora a oportunidade de trabalhar, ele tinha agora a oportunidade de tocar a vida dele, de viver. Esses camaradas fizeram um benefício tremendo para aquele homem e para a família dele. E o benefício que ele fez incomoda. Temos que entender uma coisa. Eu falo isso para minha esposa constantemente. Que só o fato de nós sermos crentes incomoda muita gente. Só o fato de eu chegar num ambiente e dizer que eu sou pastor, eu incomodo muita gente. Porque quando eu digo que eu sou pastor, eu estou dizendo para as pessoas que eu não concordo com pedofilia, que eu não concordo com a prática de casamento homossexual, de pessoas do mesmo sexo, de que eu, conquanto eu caminhe e tenha misericórdia e seja parceiro do divorciado, eu não concordo com o divórcio. Ainda que seja eu não concordaria com a minha prática, eu me penalizaria, porque eu não concordo, não é da mesma coisa. Só que eu não discrimino o divorciado, eu tenho misericórdia e trabalho e caminho com ele, porque com certeza ele não gostaria de passar por isso, ele não gostaria de ter os seus planos frustrados, mas quando eu digo que sou pastor, muita gente já entende, fica subentendido que algumas coisas eu não concordo e eu não apoio. Isso não quer dizer que eu tenha o direito de julgar as pessoas que pensam diferente de mim, porque o Espírito Santo de Deus vai falar no coração dessas pessoas. O Espírito Santo de Deus vai tratar essas pessoas para que, se eles quiserem entender que eles precisam mudar de vida, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida deles para que eles possam mudar de vida. O nosso próprio estilo de vida incomoda muita gente. E nós temos que entender que em algum momento nós teremos perseguidos. Que em algum momento alguém vai arrumar uma encrenca com a gente só porque a gente é crente. Você não fez mal nenhum. Pedro e João não fizeram mal nenhum. E quem chamou ele não foram os não crentes, foram os religiosos. Foram os principais. Foram os mesmos que levaram Jesus para a cruz. Agora pegam os apóstolos para calar a pregação do Evangelho, para calar a evolução, para calar a demonstração das misericórdias de Deus derramadas sobre a vida das pessoas. Sua fé, a nossa fé, tem que ser algo marcante na nossa vida e na vida das pessoas. Quem olha para nós não tem que se incomodar com a nossa fé. Aqueles que se incomodam é porque não querem nada com o Evangelho, é porque não querem nada com Deus, é porque querem continuar na sua vida de pecados. E nós não temos que nos incomodar com esses, temos que nos incomodar com aqueles que querem mudar as suas vidas. Eu não gosto muito da murra em ponta de faca. Se o cara não quer, é do jeito dele. Mas sempre tem quem queira ouvir o Evangelho, sempre tem quem queira servir ao Senhor. E uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, esquecendo de toda a vaidade, esquecendo de todo o mau humor que eu possa ter, esquecendo de todas as dificuldades que eu vivi, esquecendo muitas vezes de quem eu sou, para procurar saber quem Ele é e o que Ele quer para mim. Eu tenho que prosseguir para o alvo. O nosso alvo, o nosso prêmio, ele não é terreno. O nosso prêmio, ele não é aqui. Conquanto que eu creia, e falei isso aqui de manhã, que Deus possa abençoar aqueles seus servos. Mas isso não é uma finalidade em si mesmo. A finalidade do crente é adorar o Senhor. A finalidade de cada um de nós é buscar a face e a vontade de Deus para que nossas vidas sejam transformadas. Irmãos, que coisa boa! Que coisa boa, irmãos, é você passar um período desse de pandemia, com a certeza de que seja lá o que for que vai acontecer na sua vida, Deus está no controle. A Bíblia diz, meus irmãos, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e contribuem juntamente com Ele para o seu propósito. Quando você ama o Senhor,
quando você contribui para os propósitos de Deus, para fazer a vontade de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão do seu lado, tudo aquilo que acontece ao seu redor contribui para o seu bem, contribui para o seu crescimento. Como é bom dormir em paz, como é bom dormir em tranquilidade, como é bom viver sossegado, como é bom sair de casa de manhã sabendo que existem homens maus por tudo que é lado. Mas eu sei que eu vou sair para casa e vou voltar de noite, guardado e protegido pelo Senhor. E se eu não voltar para casa, nos braços do Senhor eu estarei. Não tem meio termo crente. Ou eu volto para casa salvo e guardado por Deus, ou eu vou para a casa celestial. Quando nós vivemos essa certeza, quando nós vivemos essa esperança, as dores e as angústias são amenizadas. Quando nós vivemos a certeza da salvação em Cristo Jesus, quando nós vivemos a certeza de que o lugar, de que a morada que nós viveremos eterna é bem melhor do que esse lugar, desse local presente, nós vivemos melhor, vivemos mais tranquilos, vivemos mais felizes, vivemos mais estressados, menos apreensivos, porque nós temos certeza de que aqui é só uma parte da nossa história e uma fração bem menor, porque a eternidade é algo que bem maior do tempo que nós veremos aqui. Na verdade, a eternidade nem é tempo, a eternidade é eternidade. A eternidade não tem fim. Nós vivemos num período de tempo, período temporal, que um dia irá se findar. Para alguns são 100 anos, são 102 anos, 104, 90 anos, 80 anos, tem uns que são 60 anos, 70, 50, 40, um ano. Os irmãos do Largo da Ideia perderam uma criança, devia ter acho que 2 anos, né, família? 2 anos. A criança internada. Uma amiga nossa perdeu um neto, que ficou acho que quase um ano também internado. Nem chegou a vir para casa. Ficou direto no hospital desde que nasceu. E aí? Aí alguém pergunta onde Deus está nessa história. No mesmo lugar que Ele sempre esteve, aguardando cada um de nós voltar para próximo dEle. Agora nós precisamos dar esse passo para irmos para perto de Deus, para irmos ver a eternidade ao lado de Jesus. Amém. Nós precisamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Nós precisamos buscar intimidade com Deus todos os dias. Eu não sei se aqui nessa noite há alguém que ainda não tomou essa decisão por seguir Jesus. Eu não sei se aqueles que estão ouvindo essa mensagem pelo Facebook não tiveram a oportunidade ainda de entender que Jesus é o Salvador da sua vida e quer fazer isso, ouvindo essa mensagem, entendeu a necessidade de que precisa ter essa certeza de que seja lá o que vai acontecer, eu vá viver na mansão celestial, eu vá viver no céu. Não sei. Quando começava a pandemia, eu fui pregar numa igreja e eu disse, eu tenho 3 alternativas. Não sei se eu disse isso aqui. A primeira é que essa pandemia pode passar. Eu posso não pegar. E aí eu vou glorificar o Senhor, porque a pandemia passou e eu não peguei Covid. A segunda, eu posso pegar Covid. Posso ser curado pelo Senhor. Deus pode me dar livramento. E aí eu vou glorificar a Deus, porque Ele me livrou da morte. Porque muita gente tem sido ceifada por essa doença. E a terceira, eu posso pegar Covid e eu posso morrer. E aí eu vou glorificar a Deus tete a tete. E aí, irmãos, eu não sei se para alegria minha ou para tristeza minha, eu acho que eu peguei esse negócio. E aí eu estou glorificando a Deus sem ir para lá. Porque se eu peguei esse troço, porque eu não consegui fazer exame, mas tive todos os sintomas, inclusive falta de ar, eu hoje estou aqui adorando o Senhor, glorificando o Senhor, dizendo que vale a pena servir a Deus, dizendo que Deus é um Deus fiel, dizendo que o mesmo Deus que livrou Daniel da cova é o Deus que nos livra do laço de morte, seja ele qual for. E eu quero convidar você nessa noite a fazer uma reflexão da sua vida, sobre a sua vida cristã, esquecendo das coisas que está escrito. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã.
Eu não sei se esses tempos de pandemia, de isolamento social, de poucas atividades da igreja têm mexido com a sua fé. Eu não sei se você que já estava quase tomando um passo de decisão, na decisão de servir ao Senhor, de aceitar a Jesus, deu um passo atrás. E agora, você ouvindo essa mensagem, ouvindo a série de mensagens que ouviu aqui no mês de aniversário, de que você precisa conseguir para algo, você quer entregar a sua vida a Jesus. É noite de salvação, é noite de aceitação, é noite de um reencontro com Deus, é noite de renovar laços com o Senhor, é noite de renovar a sua aliança com o Senhor, é noite de renovar o seu ânimo com o Senhor, para você servi-lo com alegria, servi-lo com convicção, servi-lo com vigor, servi-lo com vontade, adorá-lo como ele merece, como deve ser. Eu quero te convidar a isso nessa noite. Eu quero cantar o hino de número 319. Eu fico feliz porque o pastor Elton está aqui para ajudar a puxar. Abrigo perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Não sei se